Olá, no programa de hoje eu recebo o pianista, maestro brasileiro João Carlos Martins. Agora, nos estúdios do Band News, começa o Face a Face. Ele foi pianista de carreira internacional, perdeu os movimentos das mãos e se viu obrigado a abandonar o piano e se tornou um dos melhores maestros do Brasil. Hoje, no auge dos seus 77 anos, ele tem uma sólida carreira com a sua Baquiana Filarmônica SESI SP, que espalha boa música por onde passa. O que mais podemos esperar de João Carlos Martins? Obrigado. Muito obrigada Por pela favor. tua presença. Que delícia pegar nas suas mãos, que delícia te olhar de novo, estar perto de você, que você tem uma energia tão boa sempre. Não é a primeira vez que eu tenho a honra de te entrevistar, mas eu estou sempre acompanhando a sua história. O que mais a gente pode esperar de você? Terceira vez que Terceira estamos vez. juntos. Mas então, o que mais pode esperar? Eu, na minha vida, mesmo com... Eu comecei os meus problemas aos 8 anos de idade. Estou hoje com 77, fiz 23 operações. Mesmo assim, consegui gravar a obra completa de Bach, consegui já com a Baquiana, já são 1.500 concertos como maestro. Mas agora que eu estou iniciando a minha vida para tentar deixar o meu legado. Agora que está começando. Agora, porque eu iniciei um projeto em cidades até 50 mil habitantes, juntando a banda da cidade com músicos de corda, geralmente de igrejas evangélicas. E nessas pequenas cidades, consegui formar orquestras. E essas orquestras, eu quero atingir em 5 anos o número de 1.000 orquestras. E esse vai ser, se Deus quiser, quem sou eu perto de Villa-Lobos? Mas Villa-Lobos dizia, não é um público inculto que vai julgar nas artes. São as artes que mostram a cultura de um povo. E ele queria fechar o Brasil em forma de coração, através da música. Mas não tinha nem internet, nem TV. Imagina. Então, esse sonho que eu pretendo realizar, essa bandeira que eu vou carregar. E como é que é ver a vida transformada em filme? A história começou, inclusive muita gente pode duvidar, mas começou no ano de 2007, 2008. Um dos maiores jazzistas do mundo, Dave Brubeck, do Take Five, ele morreu já agora. Ele assistiu uma vez num concerto meu no Alasca e ele foi acompanhando a minha carreira nesses últimos 30 anos. E o presidente da Fundação Dave Brubeck é o Clint Eastwood. Aí ele mandou uma carta, que eu tenho a carta, para o Clint Eastwood em 2008, falando, você tem que fazer um filme sobre a vida desse homem. E mandou para o Clint Eastwood É mesmo, mas que incrível. um artigo do New York Times dizendo, eu tenho tudo isso documentado, dizendo que um novelista não conseguiria criar uma história igual a minha, o New York Times. E o Clint Eastwood respondeu para ele, logo na semana seguinte, eu encontrei com o Bruno Barreto. E o Bruno falou para mim, João, pode ser o Clint Eastwood, pode ser Steven Spielberg, quem quiser, a tua vida tem que ser feita no Brasil. Nossa. Porque as coisas que aconteceram, só um brasileiro vai entender. E eu mandei, também tenho a cópia da carta, mandei uma carta para o Dave Brubeck logo no dia seguinte, falando que eu agradecia muito o empenho dele, nem sabia ainda da resposta do Clint Eastwood, mas que se um dia saísse um filme sobre a minha vida, seria no Brasil. Que coisa! E esse filme Essa está saindo agora do forno. Você ainda não assistiu, só viu o bruto, o copião e nem viu inteiro, né? Não, e só acompanhei durante as filmagens a hora, porque são 3 atores. Quem são? Um garoto chamado Davi Campolongo, que é um gênio, o menino. Ele concorreu com 50 crianças e ele aprendeu a tocar piano há 1 ano. Não sabia tocar piano.
Para você ter uma ideia, no mês agora de julho, ele toca um concerto de Mozart comigo no Teatro Municipal. Uau! Não só isso, como vai narrar o Pedro e o Lobo, para mostrar que ele é ator e pianista atualmente. Que incrível! Depois o Rodrigo Pandolfo, que fez agora, foi campeão de bilheteria, Minha Mãe é uma Peça. Ele É era o ótimo. filho, um ótimo ator, fantástico. E, finalmente, o Alexandre Nero, Eu ia perguntar quem é que escolheu o Alexandre Nero. o Mauro Lima, que ficou o diretor, que a Barreto escolheu o Mauro Lima para dirigir o filme. Ah, você não sugeriu. Não, quando estava no forno ainda, havia se pensado no Marcelo Serrado, que eu acho um grande ator, Também acho. mas que estava... mas o Mauro Lima, na hora que ele foi convidado para fazer o filme, aí a produção Barreto, primeiro consultando os artistas que estavam ocupados naquele período, deu a oportunidade para que ele... E ele botou o Alexandre Nero. Bem, o Alexandre Nero é um cara Dá um show. fantástico. Quando o Alexandre Nero, a primeira vez eu me encontrei com ele, eu vi a mão dele, ele é cantor, artista, aliás, vai cantar comigo dia 15 de agosto, com a Baquiana Filarmônica. E ele pegou todo o physique de role, o jeito de andar, o jeito de eu falar, o jeito de eu manter a mão presa, tudo. E não posso contar o segredo, mas quando você olhar, você jura que é ele que está tocando, você jura que é o Rodrigo Pandolfo que está tocando e você jura que é o garoto. Mas todas as gravações são minhas. Mas você acompanhou as gravações? Só Não. acompanhei a hora da sincronização. Além disso, tinha uma mão de um profissional, um garoto de Birigui, só para emergência. Mas eu assistindo, eu falo, sou eu que estou tocando. Porque a coisa que eu mais detesto é ver uma novela que o pianista que está tocando, você está na cara que não é ele que está tocando. Eu não consigo pegar, eu não consigo perceber se é a pessoa que está tocando num filme ou numa novela. Eu não tenho, imagina, claro. Percebe, eu né? sei que você... E você olhando, eu olhei muitas vezes e falei, é o Nero que está tocando. E todas as músicas do filme são suas? São de gravações minhas. Tem muita obra de Johann Sebastian Bach, que eu gravei a obra completa de Bach. Tem Tchaikovsky, tem Schubert. De música tocada no filme, eu acho que são cerca de 16 minutos. Na parte de musical, o filme é 100% a realidade da minha vida. Na dramaturgia é baseado na minha vida, não é a minha biografia exatamente. Bom, a sua biografia também tem tanta coisa para a gente falar que no próximo bloco a gente vai falar um pouco da vida dele. Mas antes de eu encerrar, eu preciso saber quando é que esse filme vai estrear. Você tem ideia? Estreia no Brasil inteiro dia 17 de agosto. Então anotem aí, 17 de agosto, o nome do filme? João, o Maestro. Ah, eu ia falar João Carlos Martins. João, o Maestro. Que lindo. Louca para ver. Louca para ver. Vou para os comerciais, você não sai daí que eu volto com mais Face a Face. Do meu lado, o Maestro João, o Maestro. Voltamos ao Face a Face, do meu lado, João Carlos Martins, um dos mais talentosos maestros do Brasil e com uma história que um programa só não dá para contar. Agora, por que nós estamos falando? Por que o nome do filme João o Maestro? Porque por tanta exposição na mídia, eu passo na rua, um taxista fala, o maestro, mas o cara às vezes nem sabe o meu nome, mas fala maestro, maestro. E eu estava dando um concerto lá em Manaus, e na saída no aeroporto, muita foto, estava entrando no avião, aí chegou uma moça do McDonald's e falou, maestro, posso tirar a última foto? E a coisa que mais você ouve é só mais uma. Para garantir, né? Mas aí ela falou para mim, só mais uma foto? Eu falei, claro. Tiramos a foto, aí estava a orquestra atrás, ela saiu toda orgulhosa, falou, consegui tirar uma foto com o Pavarotti.
sabia não que é maestro, mas não acredito. sabe o nome. Então, quando eu contei isso para os Barretos, eles falaram, não, então o nome vai ser João O o maestro, Maestro. um nome incrível. Quando é que a paixão pela música surgiu na tua vida? Por causa do meu pai. Meu pai queria ser pianista quando tinha 10 anos, mas ele perdeu uma parte da mão num acidente. Então o sonho dele morreu. E ele era uma pessoa com uma determinação incrível. Com 37 anos teve um câncer violento, tiraram 3/4 do estômago, deram 6 meses de vida. E ele falou, porque vocês não me conhecem. Morreu aos 102 anos de acidente. Já entendi por que tua história é tão forte, tanta coragem. E ele, então, com 8 anos, eu tinha o meu pescoço aberto por causa de um tumor e vazava pus. Eu sofri bullying na escola. E ele comprou um piano. E 6 meses depois eu ganhei um concurso nacional de piano tocando obras de Bach. Aí Já começou. tão novinho assim? Aí eu aprendi uma frase com meu pai. Uma pessoa perguntou, um jornal chamado O Tempo, naquela época. Você nasceu uns 40 anos depois. Mas o jornal O Tempo, o jornalista perguntou, o que você acha que é tocar piano? Eu falei, ou é fácil ou é impossível. Aí o meu pai chegou para mim e falou, filho, nunca mais repita essa frase na vida, porque quantas pessoas querem tocar piano? Eu estou falando para você, 2% do que você tem é o dom de Deus, o resto vai ser disciplina. Mas nunca mais repita essa frase, porque muitas pessoas gostariam de ter essa agilidade, isso tudo, e eu aprendi isso para o resto da minha vida, nunca mais vou repetir. Mas é possível qualquer pessoa tocar piano? Eu acho Se que tiver com... disciplina O que acontece? O que é tocar piano? É a frase do Thomas Edison. 2% de inspiração e 98% de transpiração. Sem os 2%, que é o dom de Deus, nada acontece. E sem os 98%, nada acontece. Para você ter uma ideia, eu fiz a 23ª operação simplesmente para abrir novamente a mão esquerda, porque eu só toco coisas lentas no piano, mas continuo tocando. É tanto que o momento mais emocionante da minha vida foi quando eu fiz a minha estreia no Carnegie Hall como maestro. Eu falei que na segunda parte eu ia tocar movimentos lentos de Mozart só com 3 dedos, 4 dedos, mas eu ia tocar piano num teatro onde eu havia tocado tantas vezes. Mas que se saísse bem, no final ia ter o hino nacional brasileiro. Eu fiz, mas falei isso na televisão aqui. 2 brasileiros que viram pela televisão em Nova York, compraram no Câmbio Negro 2 ingressos para esperar pelo tal hino nacional. E levaram o que é proibido no Carnegie Hall, 2 bandeiras do Brasil escondidas. Eu fiz a primeira parte regendo, na segunda eu toquei o piano como eu queria, mas saiu muito bem as coisas lentas. Aí eu voltei para o final, falei para a orquestra, hino nacional brasileiro. Meu Deus. Quando acabou o hino, eu viro para o público e eu vejo as 2 bandeiras do Brasil. E foi um momento da minha vida que eu agradeci a Deus por continuar na música e por ser brasileiro. Olha, você está falando isso, eu fui arrepiada, emocionada, Foi porque... um momento muito emocionante na minha vida, que era a minha estreia no Carnegie Hall como maestro. Imagina. E onde eu estreiei quando eu tinha 20 anos de idade como pianista, patrocinado pela Eleanor Roosevelt. Que ano que foi? 1960, meu Deus do céu. Meu Deus. Fala. Qual que é a música da tua vida? A música da minha vida, por incrível que pareça, é de Bach. Bach eu digo que foi a síntese de tudo que aconteceu na vida e a profecia de tudo que aconteceu Desculpa, na vida. você conheceu a obra de Bach com 8 anos? Com 8 anos eu comecei a tocar Bach. E, para você ter uma ideia, hoje nós estamos sentados aqui. Se eu começasse no tempo que eu tinha a obra inteira decor para teclado, nós estamos sentados aqui, eu iria acabar daqui 52 horas e tudo decor. Mas depois que eu tive o assalto na Bulgária, eu sabia que eu estava no fim mesmo.
Antes eu tive distonia, tive Você teve tudo para parar, né? Tudo para mudar, para parar. E para desistir. Para desistir. Por isso que eu me afastei 2 vezes, me arrependo profundamente, mas o importante é o seguinte, que você perguntou qual a música. A música da minha vida, por incrível que pareça, toda a obra de Bach nem se fala, mas é o concerto número 1 de Tchaikovsky, que eu toquei quando eu era garoto. Aquele famoso tararara, parará. E isso eu tocava muito quando eu tinha 18, 20 anos. Vai ter isso no filme também. Porque se a música da tua vida inclusive com a tem que gravação estar. original, que a TV Cultura conseguiu trazer o som masterizando para um som atual. Até isso sou eu tocando. Até as escalas, quando eu ia gravar ou em Los Angeles ou na Bulgária, o técnico de som, ele gravava todo o meu esquenta, que eu fazia escalas. Até isso. Tem um esquenta também para tocar piano? Tem um muito. esquenta, como a gente faz no teatro? Como jogador de futebol. É mesmo? Porque os dedos também esfriam? Não, é só um esquenta rápido, porque eu não posso fazer muito tempo, porque eu sofri de distonia desde os 18 anos. Eu tive que mudar o meu biorritmo. Distonia, o que é a distonia? Que é hoje chamado de LER. Movimentos involuntários, a síndrome dos movimentos involuntários. Naquela época achava que era psicológico, mas depois a ciência descobriu, ainda não se descobriu um remédio para isso. Tem soluções paliativas, que foram as minhas operações, inclusive a do Paulinho Niemeyer no cérebro, que me deu 2 meses conseguindo tocar. Mas hoje, por exemplo, eu estudo tudo que eu rejo é decor. Eu decoro cerca de 4, 5 mil páginas por ano. Tudo que eu rejo é decor, porque eu tenho dificuldade para virar a página. Então, mas mesmo assim, hoje, eu fico com a mão esquerda 2, 3 horas sentado no piano, tentando alguma coisa que pode melhorar. E sempre pode melhorar, né? Sempre pode. Eu concordo também. Olha, eu vou para o comercial e volto com mais Face a Face. Do meu lado, o maestro João Carlos Martins. Não sai daí. Voltamos na conversa com o maestro e pianista João Carlos Martins. João, quando foi a última vez que você tocou com as 2 mãos? Qual foi o último concerto? Por incrível que pareça, foi no dia 25 de junho de 1998 em Londres. E eu sabia que ia ser o meu último concerto. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Você já sabia do que estava acontecendo? Porque no dia seguinte eu ia para os Estados Unidos para fazer a operação cortar o nervo e perder a mão direita definitivamente. Isso foi uma decisão sua ou foi Não, eu fiquei 2 anos. Por causa do assalto na Bulgária, a lesão cerebral afetou o hemisfério da fala. Então, qualquer coisa que eu falava, eu tinha espasmos, como se tivesse uma doença de Parkinson, mas com dores violentas. E aí os médicos falaram, vamos ter que cortar o nervo, você vai perder a mão direita, mas vai voltar a ter qualidade de vida. E eu falei, essa cena está no filme, com todos os detalhes. Eu falo para o meu empresário, pode marcar Londres com a Royal Philharmonic. Ele falou, e logo em seguida, o Jackson Memorial Hospital, né? Eu falei sim. E eu dei talvez o melhor concerto da minha vida. Meu Deus. Acabou o concerto, eu me abaixo, beijo o piano e me despedi do piano com as 2 mãos. Foi um momento muito emocionante. No dia seguinte, tomei o avião, fiz a operação e perdi a mão direita. Aí eu comecei uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda, rodei. Aí eu acho que você não pode ficar criando piedade, você tem que tratar até com humor uma tragédia. E eu conto uma história. Mas não é fácil pensar assim, a gente também acha, mas na hora que a gente calça esse sapato... Não, quando eu fui vendo aos poucos a deterioração das mãos, você não pode imaginar. Mas quando eu comecei a carreira com a mão esquerda,
Com a mão esquerda, eu passava por países de ponta, eu procurava médicos para ver se podia reverter a mão direita. Você era bom com a mão esquerda? Você teve Ah, a que mão ficar esquerda bom? eu tinha, sempre eu brincava que eu tinha duas mãos direitas, Ai, que... entende? Porque a obra de Bach tem que ter duas mãos direitas praticamente. Então, eu procurava médicos, todos falavam, não dá para reverter. Aí eu comecei a ir na igreja, que eu acredito numa força superior e numa força interior, mas o milagre não aconteceu. Fui parar num pai de santo. O pai de santo falou, qual a mão? Eu falei, a direita. Ele falou, a direita é mais fácil. Eu falei, mas que bom, pai. Aí ele deu 1000 passes, depois no final ele falou, meu filho, não se preocupe, pai João nunca errou. Em 1 ano a tua mão está igualzinha à outra. 1 ano depois fechou a esquerda. Meu Deus. Ai, Mas que a história, situação. essa Tem história que é rir. mais do porque- que real. Ai, que tá no filme também, esse Não, momento. essa história não. Deveria Não está no filme. Ai. Mas aí, na abertura da Paralimpíada, que eu fiz a abertura tocando no Nacional, no Maracanã, aí vários atletas fizemos uma mesa redonda. E quando eu contei a minha história, cada um teve coragem de contar a sua própria história, Que eu imagino. todas com humor. E quando acabou, todos falaram, que engraçado, nós às vezes temos vergonha de contar histórias sobre as nossas deficiências, e hoje nós sentimos graça e gostamos que você deu o pontapé inicial. Olha, você sabe que eu já te vi várias vezes dando entrevista, já te entrevistei, mas você sempre fala dos seus tropeços, dos puxões de tapete que a vida te deu, mas sempre com humor e sempre contou tudo com muita tranquilidade. E eu acho que a gente tem que sempre repetir, porque cada entrevista sua você faz melhor quem está te assistindo. Eu acabo de ver a sua entrevista, eu quero te contar isso olhando no seu olho. Eu me sinto mais corajosa, eu me sinto mais poderosa, me dá um ânimo, porque a gente é muito ingrato com as coisas que tem, com a vida que leva, de uma maneira geral. Então, você dá um show de vida e um show de experiência com muita sabedoria, sem ficar piegas, sem ficar chato, sem ser digno de pena, que é um show. Por isso também você é esse homem que você é. Não é só pelo seu talento, pelo seu brilhantismo, pela sua genialidade. Você também é o homem que é, pelo homem que você é. E eu, olhando olho no olho, eu faço agora as minhas palavras, fazendo uma entrevista com você, eu me sinto depois mais competente e até me acho até um pouquinho bonito. Ai, nosso maestro João Carlos Martins, como é que está a sua saúde hoje? Graças a Deus, bem. Teve um susto há pouco tempo, né? Tive uma embolia pulmonar, fui salvo pelo gongo por 10 minutos. É mesmo? Porque eu já tinha tido uma embolia pulmonar quando eu tinha 26 anos. Até essa cena está no filme. Eu cheguei a tocar com dedeiras de aço e quantos concertos eu acabava e tinha sangue nas teclas. Mas uma vez toquei com apêndice suporada. E aí, o que aconteceu? Logo depois da operação, acabou o concerto em Berlim. 4 dias depois, eu tinha em Madrid. E quando eu estava saindo do hospital, para ir para Madrid, 4 dias depois, uma golfada de sangue, uma embolia pulmonar. Fiquei 2 meses em coma quando eu tinha 26 anos de idade. E voltei até essa embolia no mês de janeiro, mas dessa vez foi rápido. Conseguiu pegar com 10 minutos de antecedência. Foi esse o tempo? Fui salvo por 10 minutos. Meu Deus, foram quantas cirurgias durante a 23. vida? 23. A mais marcante delas todas, não tenho dúvida que foi da mão direita ou teve alguma Foi outra? essa que eu perdi a mão direita, agora fiz mais uma cirurgia na mão esquerda para abrir. Muito marcante a do Paulinho Niemeyer no cérebro, porque ele conseguiu abrir a minha mão e deixar eu tocando por uns 2 meses. Eu tenho aqui tenho dificuldade, dá para ver? Dá para ver. Dá para ver. Mas só que esse chip... O que é um chip? É um chip... Mas, apita quando você passa no aeroporto? Que estimula os músculos, só que não consegue escolher o músculo. Então teve que desligar depois o chip. O chip é maravilhoso,
mas um dia a ciência ainda vai conseguir fazer com que o chip estimule aquele músculo específico. Coisa. Mas E no- fica ele aí, mesmo desligado, você deixa ele aí. Mas a lesão que ele fez no cérebro, o Paulo Niemeyer, ele abriu a minha mão durante a operação, Você ficou conversando comigo. acordado, fez uma cirurgia no cérebro acordado que durou 9 horas. Isso, entrei cedinho, saí às 4 Medo é uma horas da coisa que faz parte do seu vocabulário, não? Não, Não. não. Você aprendeu a não ter medo. Aprendi a não ter medo, graças a Deus. Eu digo que a diferença entre medo e pânico, medo a pessoa às vezes pode ter na hora, não medo, responsabilidade para entrar num palco que você sabe que você, como se fosse um atleta, tem que correr aos 100 metros em menos de 9 segundos. Que coisa. Então você tem aquela responsabilidade. E concerto é uma coisa que, de repente, do meio do concerto o que é? Tudo que você combina no ensaio, com exceção das coisas que possam dar erradas. Que normalmente dão também, né? Às vezes pode acontecer alguma coisa. Aí você pode ter 15 segundos de medo, mas você conserta. Durante o seu dia a dia, como é que é a tua rotina? Você ensaia todos Eu os dias? acordo às Como é que 5h30 da manhã, aí eu ando durante uns 7 quilômetros. Na rua, em casa? Não em casa mesmo, Esteira. 7 quilômetros, com 2 quilos de peso em cada perna. E memorizando partituras, até umas 8, 9 horas. Faço 200 abdominais e vou para o piano. É isso. Depois... Você encontra a no final da orquestra todos os dias ou Não, uma vez por a semana? orquestra 3 vezes por semana. A 3 vezes gente por 2 vezes por semana ensaiando e mais umas 2 ou 3 em concertos, no palco. Agora fiz sinfonias, agora fiz The Best of Mahler no Teatro Municipal e no dia 23, porque eu quero a volta dos meninos prodígios. No tempo do Eleazar de Carvalho, foi que o Arthur Moreira Lima, o Nelson Freire, eu mesmo, ele dava oportunidade para, com 10 anos de idade, a gente entrar em pleno Teatro Municipal. Que coisa. Dia 22 de julho, um menino de 11 anos vai tocar um dos concertos mais difíceis para violino e o menino que fez o meu papel vai tocar um concerto de Mozart em pleno Teatro Municipal. Que delícia. Olha, é um prazer estar com você. Que delícia te Adorei. receber aqui no Face a Face. Volte sempre, eu vou estar sempre te aplaudindo. Bem, não cumprindo a regra, um beijo. O Obrigado. programa Face a Face chega ao fim, infelizmente, mas semana que vem tem mais. Muito obrigada pela sua audiência.